O kit de toalhas Budemeier Vanilla é a escolha perfeita para quem busca conforto e sofisticação no dia a dia. Ele é composto por 5 peças, 2 toalhas de banho, 2 de rosto e um piso. Confeccionado com a exclusiva tecnologia Extra Soft, as toalhas possuem um toque aveludado, garantindo maciez superior e alta absorção. Além disso, elas já vêm pré-lavadas e pré-encolhidas, assegurando maior durabilidade e qualidade ao longo do tempo. Disponível em uma ampla variedade de cores, desde tons neutros até os mais coloridos, o kit se adapta facilmente a diferentes estilos de decoração e preferências pessoais. Os kits estão disponíveis em 2 tamanhos, o tamanho padrão e o tamanho banhão, ideal para quem prefere ainda mais conforto e cobertura. A Budemeier é uma marca reconhecida por sua excelência e compromisso com a qualidade. Seus produtos são confeccionados com materiais de alta performance, como o algodão 100%, que confere uma maior durabilidade às peças e um desempenho superior em absorção. Seja pelo toque aveludado, pela alta absorção ou pela ampla gama de cores, o kit de toalhas Vanilla é a combinação